enterra aquela pessoa em vida, você ignore. Também, Como é doído, né? também é complicado, né? E me fala sobre isso, essa parte da constelação. O resultado, a cura, a partir do momento. É uma sessão, ou seja, uma pessoa constela e já resolve a vida, ou tem várias, porque eu sei que não é simples assim, mas resolve-se muito. Então, me conta como que. Boa pergunta. Porque a constelação, ela não é uma técnica recorrente. Então, o ideal é que você... Tem gente também que constela para tudo e também acha que o mundo é só constelação. Fica parecendo uma igrejinha. Tudo que te limita escapa. A vida é para expandir. Limitou? Tá errado. Tá errado. Tudo que a gente falou até agora, poderíamos falar isso numa frase. Limitou? Expande. Nossa, eu tô nesse grupo, as pessoas falam a mesma coisa, mas está me limitando. Expande. Então, a constelação, ela é uma técnica, uma das técnicas, né? E o que acontece? O ideal é que você tenha uma questão de alma para resolver. Você precisa ter uma questão bem definida para resolver. Me fala um pouco mais de como a pessoa percebe ou chega nessa questão. Geralmente ela não chega ela chega com uma percepção de algo na vida dela que não vai bem. Os meus relacionamentos sempre acabam por isso. Eu tenho falência no meu negócio. Ela não chega, por exemplo, na causa raiz. Ela chega com uma queixa. Não consigo me sentir feliz, tenho tudo, mas estou vazia. Isso é muito comum também comigo. Muito comum. Muito, tem tudo, tá tudo certo. Tá tudo certo, mas eu tô vazia. Errada, Então ela chega com uma queixa real e que a alma dela sente e ela é lícita. E depois ela vai ver o que está por trás. Né? Então as constelações, elas têm um efeito. Quando a pessoa faz uma constelação, parece uma pedrinha no rio, aquilo reverbera. Muitas vezes uma constelação vai de 6 meses a 2 anos o efeito. Quiçá uma vida inteira. Obviamente, que numa constelação você faz como não posso falar Roto-Rooter, né? Pelo amor de Deus, que ninguém vai saber o que é. Né? Ela dá aquela... Eu entendi. Né? Não posso perder a chance. né? É verdade. Mas é como se fosse... Ela desentope mesmo, né? Num primeiro momento e a pessoa tem que experimentar. Então, hoje, por exemplo, eu faço constelação individual ou em grupo, mas não faço mais apenas a constelação. A pessoa, ela fica comigo mais uma sessão ou no máximo 3. Eu não vendo mais só a constelação. Por quê? Porque esperando aquele impacto e deixando aquilo reverberar por uns 15 dias, muitas coisas a pessoa por si só, como ela já fez, como é que acontece na prática? A pessoa traz a queixa, você dá uma explicação breve, cria um campo informacional. Eu gosto de usar o recurso da biologia, que é o campo morfogenético, tá? Eu prefiro usar um conceito da biologia para que a pessoa não se prenda a nenhum conceito religioso, que é o campo ressonante, que é aquele que faz a revoada de passarinho e nenhum resolve para trás, entende? Então a gente acessa naquela hora, naquele momento, aquelas informações. A pessoa migra do lado esquerdo para o lado direito, ela começa a sentir. Sem incorporação, você não tem nada disso. Ela começa a sentir no corpo dela, ela sente os efeitos. Eu faço tudo oculto. Hoje em dia, a pessoa não tem personagem nenhum, parece uma escola de doido. Mas eu não quero, eu confio tão grandemente naquela informação que o campo vai trazer, que muitas vezes nem eu sei o que está acontecendo. Eu dou o papel e depois eu olho e faço as frases de cura. A partir do momento que você sentiu aquela situação, vivenciou, trouxe aquela memória, fundiu-se ao trauma na sessão de constelação, é feito através de umas frases de cura que reverberam na pessoa que solta. Essa é a grande magia que acontece, né? Tá ali, você tá num campo informacional, não é ciência, é fenômeno. Então, para quem quer saber como a constelação funciona, só vivendo para saber, porque não é uma ciência. Então, não me peçam bases científicas, porque ela não é, ela é fenomenologia. E o que acontece? Ela sente naquele momento, vem aquilo. E aí, claro, o bom constelador, ele vai ter técnicas, ele vai colocar, ele vai perceber se aquilo é de uma origem ancestral, ele vai perceber, né? E o que acontece? A pessoa sente, quando ela sente, ela funde. Quando ela percebe, ela fala uma frase que faça sentido para ela, que o constelador indica, aquilo parece que... Então, geralmente, as pessoas saem muito bem. Aí você tem que deixar a pessoa na dela.
Não adianta vir no dia seguinte, 1000 perguntas na dela. Eu digo, você acessou sua alma e muita gente. Então, não é para ficar falando, costuramos e espera cicatrizar. Passa uns 10 dias, uns 15 dias, ela tem muita coisa para contar. Aí parece mágica, eu falo, anota tudo, é muito engraçado. Não, você não sabe, a minha mãe ligou, eu fiz tal coisa apareceu, tal oportunidade, eu consegui conversar de tal jeito com meu namorado. É muito rápido. Desatando nós, bloqueios. É muito rápido e a pessoa tem uma sensação. Aí ela fala assim, mas isso foi a constelação, por isso que nunca mais eu deixo assim. Antigamente eu fazia a constelação e geralmente a pessoa vai numa outra técnica, ela nem fechava o trabalho comigo e nem me dava o crédito, por exemplo, que não é o meu, né? Eu digo da técnica, né? E com isso não. Com essas sessões, que no meu caso, que é o meu jeito de atender, eu fico por pouco tempo. Comigo é uma terapia breve. Né? Porque depois a pessoa vai recontar algumas coisas que eu já ouvi e aí eu já não sou mais um bom instrumento. Eu prefiro agir só no crescente. O que acontece? Ela consegue trazer para o consciente e aí ela volta, quer dizer, ela volta para o lado esquerdo, trouxe para o consciente, ela adota novas ações. E vai vendo o resultado das ações dela. Quer dizer... Nossa, fecha, né? Fecha o ciclo, né? Então, assim, é o pé no chão e a pá na mão. Quem fala é a Isabela, uma outra consteladora maravilhosa. Eu adoro essa frase. É pé no chão e pá na mão. Então, vamos abrir novas trincheiras, novos caminhos. Então, é assim que trabalha. Funciona igualmente bem em grupo ou individual. Vai muito da preferência da pessoa, né? Em grupo... Tem a beleza, por exemplo, dos representantes, pessoas que nunca conheceram, que nunca estiveram no campo de constelação, elas sentem igual. E aí elas estão lá para servir quem foi apresentar a questão. Então é um exercício de humildade, é um exercício de amorosidade, de não intencionalidade, mas ela também sai transformada de um grupo. Então eu gosto muito disso. E depois nessas terapias, nessas sessões sequentes, né, que a pessoa vem comigo, aí eu posso entrar com outra técnica. E eu gosto muito das técnicas quânticas, né? Então eu vou fazer uma mesa radiônica, vou aplicar comandos quânticos, que aí é o meu lado mais multidimensional. Mas, e por que isso? Simplesmente porque hoje nós temos muitos recursos terapêuticos e eles se traduzem de acordo com o instrumento, com o canal, uma linguagem que é melhor. Eu me vejo mais confortável falando via constelação. E atuo nisso. E o outro que atua no Teta Healing atua de uma forma, o outro que atua com medicinas atua de uma forma, o psicólogo que atua na palavra atua de outra forma. Quer dizer, tem tanta coisa boa disponível. Eu falo para as pessoas, basta querer. Numa postura adulta. Aprendi. Uma postura adulta. Adulta, vou resolver. Não é? Né? Não é? Quero ver. É simples, é só você pegar um exemplo prático da sua vida, um relacionamento, coisas que nos maltratam. Vamos falar das dores humanas, né? E muitas vezes você fica ali, ruminando. Quando você chega numa postura adulta, né? Que é muito legal, falando sobre relacionamento, eu posso usar a mesa. Relacionamento só dá certo, Luiz, se eu vou 50% e você, ó, você tá... Isso, aí a gente se encontra aqui. Você já imaginou, muitas vezes, o que a pessoa quer? Ela quer dar tudo, não dá. Aí, quebra o vinho. Então, muitas vezes, é isso. E também nas coisas boas e nas ruins. Deu certo, deu 50% eu, 50% você. E deu errado, 50% você, 50% eu. Fica mais fácil para a vida acontecer, né? Então essa é a terceira regra, na terceira lei da constelação, que é do equilíbrio de troca, fala muito sobre isso. E eu acho que é onde a gente somos seres relacionais, como a gente precisa do outro, né? Então, quando a gente consegue ter uma postura adulta, às vezes naquilo que nos machuca, nós estávamos conversando há pouco, nada, como constelador, eu sei que nada que está no campo é sem querer, mas como a história do Lucas, que está aqui nos apoiando, muito obrigada, Lucas, é exatamente isso, olha, mudou a postura, o papo correu de uma forma mais adulta, a relação se restabelece num outro patamar. Né? E muitas vezes as pessoas não, elas insistem numa birra, mesmo dentro do corporativo, por Deus, né? O Jardim da Infância. Nossa. O Jardim da Infância é um jogo de poder imenso. Aí depois as pessoas estão infelizes,
ficam mais tempo ali, às vezes vibrando coisas ruins, e tendo que tomar remédio, num grau de ansiedade. Eu tenho uma frase que rege a minha vida: tudo pode ser mais simples. Exatamente.